As Ideias Têm Consequência é um livro de crítica social, também de uma crítica filosófica, escrita por Richard M. Weaver, publicado originalmente em 1948. O cenário, na ocasião, era de pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu entre 1º de setembro de 1939 e 2 de setembro de 1945. O autor desse livro, marcado pelo impacto, pela imensa destruição, tensões, também desafios éticos que o conflito trouxe, ele desenvolveu uma obra como uma espécie de reação à guerra e ao declínio moral que ele percebeu. O livro explora como as ideias moldam o curso da sociedade, também examina o que o autor classifica de decadência cultural e espiritual sobre a civilização ocidental, rastreando as causas, até mesmo uma mudança filosófica no pensamento a partir do século XIV. Richard M. Weaver atribui uma raiz dessa desintegração ao abandono nas crenças de realidades transcendentais, também há um afastamento de verdades universais e absolutas em favor do relativismo e do materialismo. Essas mudanças, personificada na filosofia nominalista de Guilherme de Ockham, que ele viveu por 62 anos, entre 1285 e 1347, o nominalismo, portanto, resultou em um declínio das regras e valores que sustentavam a ordem moral e social. Segundo o autor, a filosofia nominalista desempenhou um papel indireto, mas até fundamental, na formação do clima intelectual que contribuiu para os eventos intensos como a Segunda Guerra Mundial. Weaver traça essa ligação durante o livro, por exemplo, ao afirmar que o nominalismo representou uma ruptura significativa com as ideias filosóficas tradicionais, o que resulta em consequências negativas ao longo dos séculos. Em resumo, Weaver argumenta que a Segunda Guerra Mundial foi, em parte, um resultado desse declínio filosófico iniciado com o nominalismo. A negação dos universais, a fragmentação da moralidade, criaram um vazio que foi preenchido por ideologias totalitárias que desprezavam a dignidade humana e justificavam a violência em busca de objetivos raciais e políticos. Portanto, para Weaver, a filosofia nominalista abre um caminho para a desintegração cultural e para a brutalidade. Já no prefácio, Weaver apresenta enfaticamente a ideia exposta no título da obra de que as ideias têm consequências. E para o declínio do Ocidente, ele busca analisar essa desintegração moderna reportando a uma causa primeira. Para ele, seu livro não era, inicialmente, uma obra de filosofia, de uma forma fundamental, mas um texto onde ele apresentaria sua percepção sobre a situação atual, né, daquele momento, a percepção de que o mundo perdeu um certo foco e que o mundo deseja, ou pelo menos precisa, acreditar novamente em valores e deveres. O livro aborda de uma forma bem organizada, em capítulos, temas como materialismo, a psicologia da criança mimada, que inclusive é o título de um dos capítulos, o individualismo desenfreado, também o declínio das distinções de hierarquia que antes sustentavam a sociedade. Weaver também critica a perda das coisas essenciais à civilidade e à cultura. E quais são essas coisas essenciais à civilidade e à cultura? Primeiro, a crença em verdades transcendentais. Segundo, o respeito pela ordem e pela hierarquia. E o terceiro, a prática de virtudes como coragem, generosidade e autonegação. E ainda, como quarto, o compromisso com a piedade e com a justiça. Ele argumenta que a busca pelo conforto material desenfreado, o individualismo egoísta e o relativismo moral levaram a um abandono dessas virtudes e valores, resultando, portanto, na fragmentação social e no declínio da cultura. Para Weaver, a restauração da civilidade e dessa ascensão cultural, novamente, requer um retorno a esses princípios fundamentais, que promovem um senso de propósito transcendente, uma visão moral e clara, e uma comunidade coesa e virtuosa. Ao longo de 9 capítulos, Richard M. Weaver explora a relação entre causa e efeito do declínio nas crenças e valores transcendentais, e valores que ultrapassavam os séculos tradicionais. Ele propõe um retorno à fé e a uma ordem moral mais elevada. Entre os leitores que tive acesso, parece haver um certo consenso de que o livro realmente é um livro de filosofia. E por que isso é importante saber? Entenda que toda filosofia tem suas premissas. As premissas são as ideias fundamentais ou pressupostos a partir dos quais se constrói uma estrutura filosófica. Elas fornecem a base para os argumentos, conclusões e princípios de qualquer sistema filosófico. No caso do livro, o autor estabelece premissas importantes para sustentar suas críticas e todas as análises apresentadas. Você precisa então aceitá-las ou pelo menos entendê-las a partir de agora, pois de outra forma você não vai ver sentido algum nos argumentos utilizados em cada um dos capítulos. Se olharmos para o prefácio escrito pelo próprio Richard Weaver,
encontraremos a afirmação exposta lá na página 9, na versão traduzida para o português, que o livro, abre aspas, é sobre a dissolução do Ocidente. Veja só o que ele aponta. Abre aspas novamente. Trata-se aqui da suposição de que o mundo é inteligível, de que o homem é livre e de que as consequências que agora estamos sofrendo são produtos não da necessidade biológica ou de qualquer outro tipo, mas de escolhas tolas. Nesse parágrafo, você percebeu três afirmações fortes? O mundo é inteligível, o homem é livre e as consequências que agora estamos sofrendo são produtos de escolhas tolas. A gente consegue perceber pelo menos 6 premissas, as quais eu vou apresentar agora com um certo detalhe, uma por uma. As 6 premissas do livro são, primeiro, a quebra da crença na existência de deveres universais e absolutos. Weaver parte da premissa de que existem verdades transcendentais que são universais e imutáveis, e que essas verdades fornecem a base para a moralidade, para a ordem social e dá um sentido para a vida humana. Por exemplo, a distinção entre certo e errado, independente do que a cultura ou época aponte, como no caso de uma condenação universal por todas as culturas, ou então a valorização do amor ao próximo, que também tem todas as culturas, e acaba sendo um valor de princípio ético fundamental, encontrados em várias religiões, em várias filosofias. A realidade dos universais também aponta que há uma verdade independente do que eu ou do que você pense sobre alguma situação. Então, há uma verdade absoluta. Para os universais, por exemplo, há uma verdade sobre o bem, sobre a justiça, sobre a beleza. Não é o que eu acho, mas sim o que é. Isto é uma questão fundamental porque influencia como entendemos a natureza, o conhecimento, a linguagem, a ciência, a moralidade. Por exemplo, se os universais não tiverem como premissa uma existência objetiva, princípios morais como justiça e bondade poderiam ser vistos como relativos e subjetivos, e, em vez de verdades universais, teria um relativismo. É exatamente isso, essa realidade universal, que Richard Weaver diz que acabou ou está acabando, e que tem prejudicado a nossa sociedade. A noção de que há uma verdade absoluta precisa ser restabelecida. O contrário desta realidade absoluta, pressuposta pelos universais, ou seja, o oposto desse realismo, é o nominalismo, que é uma das causas da decadência da civilização ocidental, segundo Weaver, que afirma que não há existência objetiva para os conceitos como belo, ordem e coragem. O nominalismo diz isso, sendo estes apenas nomes, daí o termo nominalismo. Esses nomes, segundo o nominalismo, seriam apenas rótulos que usamos para descrever um conjunto de objetos ou ideias que são semelhantes. Guilherme de Ockham, um dos principais defensores do nominalismo, argumentou que apenas os indivíduos particulares têm existência real. E qual é o impacto disso na prática? Relativismo. Tudo se torna relativo, ideias como não há verdade absoluta, ou então cometer pequenos delitos não é errado para mim, ou não sou homem nem mesmo mulher, eu sou um cachorro porque eu me sinto cachorro. Esses exemplos não tão fictícios são manifestações desse relativismo. É o que você acha e não a verdade absoluta. Então, o nominalismo diz respeito sobre esse relativismo e a realidade universal diz respeito ao realismo. Tudo parece girar em torno do que se sente dentro do nominalismo e não propriamente de uma razão. As coisas reais, que possuem definições universais, passam a ser entendidas apenas como convenções linguísticas e não expressões do que as coisas realmente são. Para o nominalismo, a ordem e o certo não são o que é para todos, como acreditam os universais, mas sim o que é para uma pessoa em sua individualidade. Para os nominalistas, as coisas são o que são para aquela pessoa individualmente, apontando o que ela acha, o que ela sente que são. É como se eu, como médico, pudesse olhar para o útero de uma mulher durante um parto cesariano e, mesmo assim, eu estivesse autorizado a corromper a linguagem que fornece uma definição universal, negando que ver um útero resulte na afirmação de que ali está uma mulher. O nominalismo sustenta que os universais, como a definição de mulher, não têm uma existência objetiva e são apenas rótulos ou convenções que podem ser moldadas pela percepção individual. Nesse caso, a identidade de gênero seria considerada uma construção subjetiva pelo nominalismo, determinada pelo que a pessoa acredita ser, pelo que ela sente, em vez de uma verdade universal ou biológica. Vamos para a segunda premissa.
A primazia das ideias é a segunda premissa. O título do livro já indica uma das premissas centrais, né, que as ideias moldam a realidade. Ele argumenta que o declínio da civilização ocidental tem suas raízes nas mudanças das ideias filosóficas e morais que sustentavam a sociedade até aquele momento, século XIV, mais ou menos. Quer alguns exemplos de como isso se apresenta na prática cotidiana? Em debates políticos, questões éticas como a corrupção são relativizadas hoje, com o argumento de que todos fazem isso, ou de que ele rouba, mas faz muitas obras pela cidade. Isto levou ou tem levado a uma banalização de práticas corruptas. No Brasil, por exemplo, operações policiais revelaram um sistema político impregnado de corrupção, mas a distinção entre certo e errado era e ainda é frequentemente obscurecida por interesses partidários. Esta premissa de que primeiro vêm as ideias também é aplicável ao materialismo, quando este leva as pessoas ao consumismo exacerbado, mudando suas prioridades. Durante a crise financeira, por exemplo, ali de 2008, chamada crise do subprime, motivada pela concessão de empréstimos hipotecários de alto risco, muitas famílias nos Estados Unidos ficaram endividadas ao extremo devido ao incentivo de adquirir casas e bens de consumo acima das suas possibilidades financeiras. Isso resultou na perda massiva de empregos, de moradias, endividamento, como citado no materialismo, e em um consumismo desenfreado. Tudo também criou um sistema insustentável. Então, de fato, parece que as ideias depositadas sobre a sociedade moldam a realidade, pois essas ideias acabam resultando em ações. A terceira premissa é sobre o declínio da metafísica. Weaver atribui a decadência da civilização ocidental ao abandono da filosofia metafísica que sustentava a crença em princípios morais transcendentais. O nominalismo, particularmente Guilherme de Ockham, teria iniciado esse declínio ao negar a realidade dos universais, como citado nas premissas anteriores, né? Weaver argumenta que o abandono das crenças universais e o abandono da metafísica levou ao relativismo moral e à fragmentação da sociedade, pois esses valores transcendentais e absolutos, a ética e a ordem social, tornavam-se fluidas e subjetivas. Até aqui, eu citei três premissas: a quebra das crenças dos universais, a primazia das ideias e o declínio da metafísica. Vamos seguir para a próxima, que é a redução ou a quebra da importância da hierarquia e das distinções. O autor acredita que a sociedade precisa de distinções claras entre pessoas e ideias para manter uma ordem social significativa. A igualização forçada e a falta de hierarquia resulta em confusão e desintegração social. Sobre a igualdade, também é um tópico que me chamou muita atenção quando ele fala em alguns capítulos do livro. Ele aponta que há um contraponto. Igualdade não, mas fraternidade sim. No conteúdo complementar a essa videoaula aqui tem um material em que eu abordo com maiores detalhes em um PDF sobre isso, tá bom? Tá na área de descrição aí, você pode verificar como baixa. E através da leitura desse material, você vai aprofundar como esse conceito de igualdade se contrapõe e é contranatural em relação ao fraternidade. Mas continuando as premissas, o livro ainda aponta duas premissas, consequências do materialismo. Weaver argumenta que o materialismo e a busca pelo conforto levaram a uma degeneração moral, a um individualismo egoísta e a perda do propósito transcendente e, por fim, aponta para a necessidade de virtudes e disciplina. Weaver defende que uma sociedade saudável depende da prática de virtudes como coragem, generosidade e autonegação. A decadência moderna estaria associada ao abandono dessas qualidades em favor do egoísmo e da gratificação imediata. Essas premissas foram a base do argumento de Weaver e servem para estruturar suas críticas propostas ao longo do livro. Ele fornece uma visão crítica e coerente com essas premissas sobre o mundo moderno, sobre seus desafios. O livro é composto por 9 capítulos, todos à disposição aí passo a passo com você, debatendo cada um deles. Em cada um dos capítulos há algum aspecto também que nos ajuda a refletir sobre o impacto duradouro das ideias dentro da sociedade, do que é verdade, são as mudanças que precisam ser realizadas, nas crenças dos valores universais. Então, acesse o conteúdo complementar que está junto a essa mini videoaula para aprofundar mais o entendimento sobre as ideias têm consequência.